Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? Palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Mateus capítulo 2, que diz: Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: Onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado. E todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: Na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois, os mandou a Belém com a seguinte ordem: Vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem, me avise para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Amém? E depois disso, a palavra nos conta que o rei Herodes manda matar, tanto na cidade quanto na vizinhança, todas as crianças, né? No caso, todos os meninos, né? Todos os meninos, mas embaixo fala, ver se eu acho aqui para falar. Aqui, ó. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente, lá no versículo 16, quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos, para que não tivesse nenhuma possibilidade de Jesus se salvar, ser salvo e assumir o poder ali, né? Mas na verdade o rei Herodes ele estava sendo usado pelo inimigo, porque a palavra diz: nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades, principados, né, nas regiões celestiais, contra demônios. Essa é a nossa luta. Então, o inimigo usou a vida de Herodes para ceifar a vida de Jesus desde o seu nascimento. Não deu certo porque o Senhor guardou a vida dele. E aí ele tenta matar ele de novo, matar Jesus de novo, quando ele completa a idade adulta da época, que era 30 anos, e ele vai se preparar para a jornada dele, para cumprir o propósito dele. Então ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ficar 40 dias se preparando ali espiritualmente para a jornada, e aí o inimigo vai tentar ele e faz de tudo para matar ele. Tenta manipular ele para que ele se rebele contra Deus, tenta manipular ele para que ele se jogue do penhasco e morra. Tenta de tudo, mas Jesus rebate com a palavra e manda ele embora. Por isso que ele fala, né, que a gente tem que vigiar, tá atento, tá com a palavra bem aliançada no nosso coração, para a gente conseguir escapar do inimigo. Ele fala: resista ao inimigo e ele fugirá de vós, né? Jesus resistiu, mas não resistiu com a força do braço. Ele fala, o inimigo tentava ele com a palavra de Deus e ele ia lá e rebatia com a palavra de Deus. Depois o inimigo usou, né, os fariseus, usou os mestres da lei e o próprio
povo para matar Jesus. Quantas vezes eles ameaçaram e tentaram matar, tentou jogar ele de penhasco, tentou matar ele a pedradas, tentou levantar calúnias, né, no nome dele, tentou de tudo que era forma. E tentou por último, usando o seu discípulo amado, que caminhava com ele, que sabia que ele era o Messias, que ele comia junto com ele, que dormia junto, caminhavam junto, ele via os milagres. E ele usa a ambição de Judas, né? Que ele usa as pessoas na fraqueza delas. E não é em outra coisa não, é na fraqueza. E aí ele sabe que Judas é escravo do dinheiro e que seria fácil manipular o coração dele. Então, ele, por 30 moedinhas de prata, vende Jesus, né, para os mestres da lei, entrega a localização de onde ele estava dormindo, eles prendem, fazem tudo o que desejam fazer com ele e depois pregam ele na cruz para morrer. Né? E ele usa também mais um pouquinho ali, novamente, os fariseus, os mestres da lei e o povo, para poder libertar um criminoso e soltar Jesus, né? E prender Jesus, na verdade, perdão. E soltar esse criminoso e prender a Jesus. E aí, ele achando que tinha concluído o plano dele, aí Jesus vai e ressuscita, porque ele é o dono da vida, né? Ninguém pode com ele. E ele vai e ressuscita. E só foi permitido que tudo aquilo acontecesse com ele, que ele morresse, né? Para que ele ressuscitasse. E no tempo certo. E quantas vezes tentaram matar Jesus, mas não conseguiram, porque o Senhor estava guardando a vida dele. Mas ele estava guardando a vida dele não só porque ele tinha um propósito, um chamado a ser cumprido, mas porque ele vivia em obediência. Eu já ouvi ser pregado de que quando nós temos um propósito, que Deus não deixa nada acontecer, que essa pessoa pode desviar e Deus vai trazê-la de volta, isso e aquilo. Mas na verdade, querido, Deus guarda aquele que está aliançado nele. Ele tem compromisso com aquele que é dele, que está aliançado com ele. Se a pessoa tem um chamado, mas ela decide ir para o outro caminho, foi uma escolha dela. Agora, se a pessoa tem um chamado e ela decidiu viver esse chamado e fazer a vontade do Senhor, ele será com essa pessoa em tudo mesmo. Todas as vezes que ela for tentada ali num laço de morte, ele vai dar salvação, escape, livramento para essa pessoa, porque ela está em obediência. Jesus fez tudo o que Deus pediu para ele fazer aqui na terra, cumpriu cada detalhe, cada profecia, cada palavra dita pelos profetas de que ele faria, assim ele fez. Ele seguiu em obediência e Deus foi com ele porque ele estava aliançado com Deus. Assim somos nós. Enquanto nós estivermos aliançados em Deus, nós seremos poupados. Mas a partir do momento que nós escolhemos sair da presença dele, aí é uma outra história, né? Aí o inimigo tem a legalidade de nos tocar. Ali, né? Nós escolhemos, né? Nós abrimos a porta, escancaramos a porta e falamos: pode entrar, inimigo, e fazer o que você quiser, porque eu não quero nada com Deus. Se nós não queremos nada com Deus, né? Ele fala, se nós negamos ele, ele também vai nos negar. Amém? Então, Deus sempre vai tentar nos poupar, tentar nos ajudar, nos fazer voltar para o caminho dele, nos fazer abrir os olhos. Ele sempre vai lutar por nós até o último instante. Mas há consequências que acontecem na nossa vida por escolhas nossas. Não é pela vontade de Deus, não é porque Deus não quer mais usar a gente, mas é escolha nossa. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.